Guerra de Davi contra os filisteus. Hirã, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para construir-lhe um palácio. E Davi reconheceu que o Senhor o confirmava rei de Israel, pois que seu reino era exaltado por causa de Israel, seu povo. Davi tomou ainda mulheres de Jerusalém e gerou filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Soba, Natã, Salomão, Gebaar, Elissua, Elifalete, Noga, Nafeg, Jáfia, Elissama, Baaliada e Elifalete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido sagrado rei de todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Mas Davi foi informado e saiu-lhes ao encontro. Contudo, os filisteus que vinham espalhar-se pelo vale de Refaim. Davi consultou a Deus: Posso atacar os filisteus? E tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor disse-lhe: Vai, eu os entregarei em tuas mãos. Subiram, portanto, a Baal-Farazim, e lá Davi os derrotou. Disse então ele: Deus dispersou meus inimigos por minha mão, como se dispersa as águas. Por isso, esse lugar se denominou Baal-Farazim. Ali, abandonaram eles seus deuses, e Davi os mandou queimar. Os filisteus espalharam-se novamente pelo vale. Davi consultou de novo a Deus, e este lhe respondeu: Não te ponhas a persegui-los, mas desvia-te deles e os atacarás diante das amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos nas copas das amoreiras, então começarás o combate, porque Deus sairá diante de ti para derrotar o exército dos filisteus. Fez Davi o que Deus lhe ordenava e derrotou o exército dos filisteus, desde Gabaon até Gazer. A fama de Davi espalhou-se por todos os países, e o Senhor tornou-o temível para todas as nações. Transporte da arca a Jerusalém. Davi construiu casas para si na cidade de Davi, onde também preparou um lugar para a arca de Deus e levantou para ela um pavilhão. Disse então Davi: A arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e para servi-la perpetuamente. Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que tinha preparado. Reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Caate, Uriel, o chefe, e seus 120 irmãos. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus 220 irmãos. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus 130 irmãos. Dos filhos de Elisafã, Semeías, o chefe, e seus 200 irmãos. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus 80 irmãos. Dos filhos de Osiel, Aminadab, o chefe, e seus 112 irmãos. Davi chamou Sadoc e Abiatar e os levitas, Uriel, Azias, Joel, Semeías, Eliel e Abinadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes das famílias levíticas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, e fazei subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. É porque não fostes vós que o Senhor, nosso Deus, feriu na primeira vez, pois não a fomos procurar como manda a lei. Os sacerdotes e levitas santificaram-se, portanto, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros, por meio de varais. Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores, com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Os levitas constituíram Emã, filho de Joel, e um irmão dele,
Asaf, filho de Baraquias, dentre os filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Casaías, e com eles seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Banaías, Maasaías, Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os cantores, Emã, Asaf e Etã, tinham símbolos de bronze para fazê-los retinir. Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Maacias e Banaías tinham cítaras em soprano. Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-edom, Jeizel e Azazias tinham harpas na oitava interior para conduzir o canto. Conenias, chefe dos levitas, para o transporte, dirigia o transporte, pois era entendido nisso. Baraquias e Eucana eram porteiros da arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amassaí, Zacarias, Banaías e Eliezer tocavam trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Davi, junto com os anciãos de Israel e os chefes de 1000, fez subir com alegria a arca da aliança do Senhor a partir da casa de Obed-edom. Foi com assistência de Deus que os levitas transportaram a arca da aliança do Senhor. E foram sacrificados 7 touros e 7 carneiros. Davi estava revestido de um manto de linho fino, e da mesma forma todos os levitas que transportavam a arca, os cantores e Conenias, que dirigia o transporte da arca entre os cantores. Davi estava ainda revestido de um efode de linho. Todo Israel, ao fazer subir a arca da aliança do Senhor, soltava brados de júbilo, ressoando trombetas, trompas e símbolos, retinindo cítaras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, que olhava pela janela, viu que o rei saltava e dançava, e desprezou no seu coração. Fizeram entrar a arca do Senhor e a colocaram no meio do pavilhão que para ela Davi tinha levantado, e ofereceram a Deus holocaustos e sacrifícios pacíficos. Depois desse oferecimento de holocaustos e sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Em seguida, distribuiu a todos os israelitas, homens e mulheres, a cada um pão, um pedaço de carne e um bolo de uvas secas. Organização do culto. Davi colocou diante da arca do Senhor levitas encarregados do serviço, que invocavam, celebravam e louvavam o Senhor, Deus de Israel. Eram eles Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, em seguida Osiel, Semiramote, Matatias, Eliabe, Banaías, Obed-edom e Jeiel, munidos de instrumentos musicais, harpas e liras, enquanto que Asaf fazia vibrar os símbolos. Os sacerdotes Banaías e Jaziel tocavam continuamente as trombetas diante da arca da aliança do Senhor. Foi naquele dia que Davi encarregou Asaf e seus irmãos de celebrar o Senhor. Celebrai o Senhor, acalmai o seu nome. Apregoai entre as nações as suas obras. Cantai-lhes hinos e cânticos. Anunciai todas as maravilhas. Glorificai-vos do seu santo nome. Rejubile o coração dos que buscam o Senhor. Recorrei ao Senhor e ao seu poder. Procurai continuamente sua face. Recordai as maravilhas que operou, seus prodígios e os julgamentos por seus lábios proferidos. Ó descendência de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. É ele o Senhor nosso Deus. Suas sentenças comandam a terra inteira. Recordai sem cessar sua aliança. A palavra que empenhou a 1000 gerações, que garantiu a Abraão e jurou a Isaque, e confirmou a Jacó irrevogavelmente, e a Israel como aliança eterna. Quando disse,
Eu te darei a terra de Canaã como parte da tua herança. Quando não passavam de um reduzido número, minoria insignificante e estrangeiros na terra, e andavam errantes de nação em ação, de reino em reino, de nação em nação, de reino em reino. Não permitiu que ninguém os oprimisse e castigou os reis por causa deles. Não ouseis tocar nos que são consagrados, nem maltratar os meus profetas. Cantai ao Senhor, terra inteira. Anunciai cada dia a salvação que ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, o único temível de todos os deuses. Porque os deuses dos povos, sejam quais fores, não passam de ídolos, mas foi o Senhor quem criou o céu. Era seu semblante, a majestade e a beleza, em sua morada, o poder e a felicidade. Tributai ao Senhor, famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e chegai à sua presença. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Diante dele, estremece a terra inteira e não vacila, porque ele a sustém. Alegrem-se o céu e exultem a terra, e confesse as nações, ó Senhor e Rei. Retumbe o mar e o que ele contém. Regozijem-se os campos e tudo o que nele existe. Jubilem as árvores da floresta com a presença do Senhor, pois ele vem para governar a terra. Louvai o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Dizei: salvai-nos, Deus de nossa salvação, e recolhei-nos e salvai-nos de entre as nações, para que possamos celebrar o vosso santo nome e ter a satisfação de vos louvar. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pelos séculos dos séculos. E todo o povo disse: Amém. Louvai o Senhor. Davi deixou diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e seus irmãos, para fazer continuamente o serviço diante da arca, segundo o seu dever de cada dia. Igualmente, Obed-edom com seus irmãos, em número de 68, Obed-edom, filho de Iditum e Oza, como porteiros. Igualmente, o sacerdote Sadoque e os sacerdotes seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto de Gabaon, para oferecer holocaustos ao Senhor, dia a dia, pela manhã e pela tarde, sobre o altar dos holocaustos, e para cumprir tudo o que está escrito na lei do Senhor. Com eles estavam Emã, Iditum e os outros que tinham sido escolhidos e designados nominalmente para louvar o Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Tinham consigo trombetas e símbolos para tocar e instrumentos para os cânticos de Deus. Os filhos de Iditum estavam encarregados da porta. Depois, todo o povo retornou para suas casas, e também Davi voltou para abençoar sua casa. Profecia de Natã. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro numa casa de cedro, e a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. Natã respondeu: Faze o que o teu coração te sugere, porque Deus está contigo. Mas na noite seguinte, a palavra de Deus foi dirigida a Natã nestes termos: Vai e dize a Davi meu servo: Eis o que diz o Senhor: Não és tu que me construirás a casa em que eu habitarei. Nunca habitei numa casa, desde o dia em que fiz sair Israel do Egito até hoje, mas tenho estado na tenda em tenda, de morada em morada. Durante todo o tempo em que viajei com todo Israel, jamais propus esta questão a alguns dos juízes de Israel, aos quais encarregara de apacentar meu povo. Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora dirás ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei dos campos de pastagens
e do pastoreio das ovelhas, para seres chefe de meu povo Israel. Em toda parte por onde foste, estive contigo. Exterminei diante de ti teus inimigos e dei-te um nome igual ao dos grandes da terra. Dei um lugar para meu povo de Israel e o fixei. Ele está estabelecido e não será mais inquietado, e os iníquos não mais o oprimirão como outrora, como nos dias em que estabeleci juízes sobre Israel, meu povo. Humilhei todos os teus inimigos. Eu te anuncio que o Senhor há de fundar para ti uma casa. Quando teus dias se acabarem e tiveres ido juntar-te a teus pais, levantarei tua posteridade após ti, na pessoa de um de teus filhos, e firmarei seu reino. É ele que me construirá uma casa, e firmarei seu trono para sempre. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Nunca retirarei dele o meu favor como retirei daquele que reinou antes de ti. Eu o estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e seu trono será firme para todos os séculos. Natã referiu a Davi todas as palavras que tinha ouvido em visão. Oração de Davi. Então Davi foi e se apresentou diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E que é minha casa, para que me façais chegar ao que sou? E é ainda pouco aos vossos olhos, ó Deus. Falastes da casa de vosso servo para os tempos longínquos, e olhastes para mim como um homem de alta dignidade, ó Senhor Deus. Que mais poderia te dizer, Davi, sobre a honra que fazeis ao vosso servo? Vós conheceis o vosso servo, Senhor. É por causa de vosso servo, e segundo o impulso do vosso coração, que executastes todas estas grandes coisas, para que se saiba como és grande. Senhor, ninguém é semelhante a vós, e conforme tudo o que ouvimos dizer, não há outro Deus além de vós. Há sobre a terra outra nação comparável ao nosso povo de Israel, o qual seu Deus veio redimir para dele fazer seu povo, para vos fazer célebre, por meio de milagres e prodígios, repelindo nações diante de vosso povo, que redimistes do Egito? De Israel fizeste vosso povo para sempre, e vós, Senhor, tornastes o seu Deus. E agora, Senhor, possa a palavra que pronunciastes acerca de vosso servo e de sua casa subsistir eternamente. Fazei como o dissestes, que ela subsista. Então vosso nome será eternamente exaltado. Dirão: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é um Deus para Israel, e que seja sólida diante de vós a casa de vosso servo Davi, porque fostes vós mesmo o meu Deus, que revelastes a vosso servo que lhe constituiríeis uma casa. Eis porque vosso servo ousa dirigir-vos esta prece. Agora, Senhor, vós sois Deus, e dissestes ao vosso servo essa palavra agradável. Dignai-vos, portanto, abençoar a casa de vosso servo, para que ela subsista perpetuamente diante de vós, porque o que abençoais, Senhor, é para sempre bendito. Guerras de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os submeteu. Arrebatou de suas mãos Gate e suas cidades anexas. Em seguida, derrotou os moabitas, que se tornaram seus vassalos e lhe pagaram tributo. Davi venceu, em seguida, Hadadezer, rei de Soba, em Emate, quando estava a caminho para estabelecer seu domínio sobre as margens do Eufrates. Davi tomou-lhe 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Cortou os jarretes de todos os cavalos de Tiro, e deles conservou somente 100. Os sírios de Damasco vieram em socorro de Hadadezer, rei de Soba. Davi
matou 22.000 deles. A seguir, estabeleceu guarnições na Síria de Damasco. Os sírios tornaram-se seus vassalos e lhe pagaram tributo. Assim, o Senhor lhe dava vitórias em todas as campanhas. Davi apoderou-se dos escudos de ouro com os quais se cobriam os servos de Hadadezer e os transportou para Jerusalém. Em Tebate e em Cum, cidades de Hadadezer, tomou ainda Davi grande quantidade de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Emate, soube que Davi tinha desfeito todo o exército de Hadadezer, rei de Soba, enviou-lhe Adorã, seu filho, para saudá-lo e felicitá-lo por ter atacado Hadadezer e por tê-lo vencido, porque Tou estava em contínua guerra com Hadadezer. Enviou-lhe também toda espécie de vasos de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou-os ao Senhor com o ouro e a prata que tinha tomado de todas as nações pagãs, em Edom, em Moabe, dos Amonitas, dos filisteus e de Ameleque. Absaí, filho de Sárvia, derrotou os idumeus no Vale do Sal. Eram 18.000. Colocou guarnições em Edom, e todo Edom ficou sujeito a Davi. O Senhor dava vitória a Davi onde quer que fosse. Davi reinou sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailute, era arquivista. Sadoc, filho de Aquitobe, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Susa era secretário. Banaías, filho de Joiada, era chefe dos Cereteus e dos Feleteus. Os filhos de Davi eram os primeiros ao lado do rei. Guerra contra os Amonitas e os Sírios. Depois disso, Naás, rei dos Amonitas, faleceu, e seu filho lhe sucedeu. Davi disse: Quero mostrar-me amável a Anom, filho de Naás, porque seu pai foi gentil comigo. E Davi enviou-lhe, por meio de mensageiros, suas condolências pela morte de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, junto de Anom, para o consolarem, os chefes dos Amonitas disseram: Pensas que é para honrar teu pai que Davi te enviou consoladores? Não é antes para reconhecer e explorar a terra e preparar-lhe a ruína que seus servos vieram à tua casa? Anom então prendeu os servos de Davi, raspou-lhes os cabelos e a barba, e cortou-lhe as vestes até meia altura, até o alto das coxas. Em seguida, despediu-os. Quando Davi foi informado do que tinha acontecido a esses homens, enviou-lhes homens ao encontro, pois estavam muito envergonhados. O rei mandou-lhes dizer: Ficai em Jericó, esperando que vossa barba cresça, e depois podeis voltar. Viram os amonitas que se tinham tornado os odiosos a Davi. Então Anom e os filhos de Amon enviaram 1.000 talentos de prata para assalariar carros e cavaleiros entre os sírios da Mesopotâmia, de Maaca e de Soba. Assalariaram 32.000 carros e o rei de Maaca com seu exército, o qual veio acampar perto de Madaba, enquanto os amonitas, deixando suas cidades, se reuniam e iam para a guerra. Davi o soube e mandou contra eles Joabe com todo o exército de homens valentes. Os amonitas saíram e formaram-se em linha de batalha à porta da cidade. Os reis que tinham vindo mantinham-se à parte, no campo. Vendo Joabe que o ataque contra ele tinha sido disposto pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre o escol de Israel um batalhão e o colocou em linha de batalha diante dos sírios. Confiou o resto do povo sob o comando de seu irmão Absaí, para fazer frente aos amonitas. E disse: Se os sírios forem mais fortes que eu, virás em meu socorro. Se os amonitas forem mais fortes que tu, eu te socorrei. Sê forte, todos nós juntos queremos ser corajosos,
por amor ao nosso povo e às cidades de nosso Deus. Faça o Senhor o que lhe parecer melhor. Joabe, pois, avançou com o exército que o acompanhava ao encontro dos sírios para travar o combate, e estes fugiram diante dele. Quando os amonitas viram que os sírios se punham em fuga, fugiram eles também diante de Abisai, irmão de Joabe, e tornaram a entrar na cidade, e Joabe entrou em Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os sírios enviaram mensageiros para fazer vir os sírios que estavam do outro lado do rio. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, estava à frente deles. Davi, informado disso, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão, dirigiu-se a eles e preparou-se para atacá-los, colocando seu exército em linha de batalha contra os sírios. Estes começaram o combate contra ele, mas fugiram diante de Israel, e Davi matou os cavalos, e seus 7.000 carros, e 40.000 soldados de infantaria. Matou também Sofaque, comandante do exército. Os súditos de Hadadezer, vendo-se vencidos por Israel, fizeram as pazes com Davi, e sujeitaram-se a ele. E os sírios não mais quiseram prestar auxílio aos amonitas. No ano seguinte, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Joabe, à frente de um poderoso exército, devastou a terra dos amonitas e veio sitiar Rabá. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Davi tomou a coroa da cabeça de seu rei, a qual pesava 1 talento de ouro. Estava ornada com uma pedra preciosa e foi colocada na cabeça de Davi. Levou também da cidade muitos despojos. Quanto ao povo que lá se encontrava, fê-lo sair e colocou-o em trabalhos de serra, de picaretas dentro de ferro e de machados. Fez o mesmo com todas as cidades dos amonitas. Em seguida, Davi voltou para Jerusalém com todo o seu exército. Os gigantes filisteus. Depois disso, houve um combate em Gazer contra os filisteus. Então, Sabocai, o Uzatita, matou Safai, um dos descendentes de Rafa, e os filisteus foram submetidos. Houve ainda uma batalha com os filisteus, e Eucanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate, que tinha uma lança cujo cabo parecia um cilindro de tecelões. Houve ainda um combate em Gate. Lá havia um homem de alta estatura que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, ao todo 24. Também ele era da descendência de Rafa. Desafiou Israel, e Jonatas, filho de Osama, irmão de Davi, o matou. Esses homens eram filhos de Rafa, em Gate. Pereceram pela mão de Davi e de seus servos. Recenseamento do povo. Levantou-se Satã contra Israel e excitou Davi a fazer o recenseamento de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Ide e fazei o recenseamento dos israelitas, desde Berzabeia até Dan, e fazei-me o relatório para que eu saiba o número deles. Respondeu Joabe: O Senhor multiplique seu povo 100 vezes mais. Não são todos eles, ó rei, meu senhor, os servos do meu senhor? Por que, no entanto, exige meu senhor isso? Por que sobrecarregar Israel de um pecado? Mas o rei persistiu na ordem que dera Joabe, e Joabe partiu. Percorreu todo Israel, depois retornou a Jerusalém. Joabe entregou a Davi a lista do recenseamento do povo. Havia em todo Israel 1.100.000 homens aptos para o manejo da espada. Em Judá havia 470.000. Não fez o recenseamento da tribo de Levi, nem de Benjamim, porque a ordem do rei lhe repugnava. Deus não viu isso com bons olhos e feriu Israel. Davi disse a Deus: Pequei gravemente, agindo de tal maneira. Agora, dignai-vos perdoar a iniquidade de vosso servo, porque agi em completa insensatez. Então o Senhor dirigiu-se a Gade, vidente de Davi, nestes termos:
vai dizer a Davi: Eis o que diz o Senhor. Eu te proponho 3 coisas. Escolhe uma delas, e eu a farei acontecer. Gade foi ao encontro de Davi e lhe disse: Eis o que disse o Senhor. Escolhe, ou 3 anos de fome, ou 3 meses durante os quais fugirás de teus inimigos e será atingido por sua espada, ou ainda 3 dias em que a espada do Senhor ou a peste maltratarão a terra e o anjo do Senhor devastará todo o território de Israel. A ti compete ver agora que resposta devo dar àquele que me enviou. Estou, respondeu Davi, numa cruel angústia. Ah, caia eu nas mãos do Senhor, porque imensa é a sua misericórdia, mas que eu não caia nas mãos dos homens. E o Senhor mandou a peste a Israel. Em Israel tombaram 70.000 homens. Deus enviou a Jerusalém um anjo para destruí-la. Enquanto ele a assolava, o Senhor que olhava compadeceu-se desse mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a tua mão. Ora, o anjo do Senhor achava-se perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada em sua mão, dirigida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, prostraram-se com o rosto por terra. E Davi disse a Deus: Não fui eu quem mandou fazer o recenseamento do povo? Fui eu quem pecou, fui eu quem fez esse mal. Mas essas ovelhas, o que fizeram elas? Senhor meu Deus, que vossa mão caia, portanto, sobre mim e sobre a casa de meu pai para castigar, mas não sobre vosso povo. O anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que subisse à eira de Ornã, o Jebuseu, para lá levantar um altar ao Senhor. Davi lá subiu, de acordo com a ordem dada por Gade da parte do Senhor. Ornã, voltando-se, viu o anjo, e ele com seus 4 filhos esconderam-se. Estava naquela ocasião debulhando trigo. Quando Davi chegou perto de Ornã, este o viu, saiu da eira e se prostrou diante de Davi com o rosto contra a terra. Davi disse-lhe: Cede-me o terreno de tua eira, para nela construir um altar ao Senhor. Cede-me o lugar pelo seu valor em dinheiro, para que o flagelo se retire de cima do povo. Ornã respondeu: Toma-o, que meu senhor o rei faça o que lhe parecer bom. Vê, eu dou os bois para o holocausto, os carros para a lenha e o trigo para a oblação. Tudo te dou. Não, respondeu Davi, quero comprá-lo pelo seu inteiro valor em dinheiro. Não tomarei o que te pertence para dar ao Senhor, e não oferecerei um holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã um peso de 600 siclos de ouro pelo terreno, e Davi construiu lá um altar ao Senhor. Ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu, enviando fogo do céu sobre o altar dos holocaustos. Então o Senhor falou ao anjo, e este embainhou de novo a espada. Neste momento, vendo Davi que o Senhor o tinha ouvido na eira de Ornã, o Jebuseu, ofereceu ali sacrifícios. O tabernáculo do Senhor que Moisés construíra no deserto e o altar dos holocaustos se encontravam, nesse tempo, no lugar alto de Gabaon. Mas Davi não pôde dirigir-se a este altar para rogar a Deus. Tão aterrado ficara ao ver a espada do anjo do Senhor.